Olá, meus irmãos, hoje, dia 26 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E Deus nos dá a graça de mais uma vez estarmos aqui para fazer a partilha da palavra. Nesse dia, deixamos ser envolvidos por essa palavra que é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem o poder para nos transformar, nos fortalecer e nos orientar. Ela é como um farol que ilumina nossos passos de cada dia. Que você possa compartilhar também essa palavra com outras pessoas, enviando para os seus contatos, inscrevendo-se no canal. E assim, as pessoas também possam fazer a experiência da palavra de Deus e que essa palavra possa chegar a demais pessoas. Seja você também uma luz para iluminar a fé de alguém. Hoje, o Evangelho está em São Lucas 9, de 18 ao 22. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, já vai abençoando esse nosso dia. Que o Espírito Santo venha em socorro das nossas necessidades. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: um diz que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem diz que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 9, no versículo 18 a 22. No Evangelho hoje, Jesus faz uma pergunta a seus discípulos sobre o que o povo está falando sobre ele, sobre a rejeição de sua pessoa. Os discípulos disseram que muitos acham ser João Batista, Elias ou um dos antigos profetas. Olha que os discípulos falam aquilo que ouvem da boca do povo. Não tem nada de novo a dizer. Eles repetem aquilo que ouvimos ontem no Evangelho, que falava que o rei Herodes dizia: será que ele não é João Batista ou um dos outros profetas? Os discípulos, então, estão repetindo o que o povo está falando. Mas Pedro dá uma resposta nova. Revela a divindade de Jesus e a sua verdadeira identidade. Ele é o Filho de Deus vivo. É o esperado pelo povo de Israel. Os discípulos estavam com Jesus rezando em um lugar retirado, longe do barulho, da agitação. Veja que, estando perto de Jesus, é poder sentir a sua beleza, sua força, seu amor e o seu olhar de misericórdia. E deixar o coração ser tocado, transformado por ele. Os discípulos fazem essa experiência naquele lugar retirado. Olha que quando nós se afastamos de Jesus, nós perdemos a capacidade de ser tocado por ele e sermos agraciados por ele. Jesus está presente. Se nós afastar dele, vamos apenas falar dele como algo do passado, sem perceber ou sentir a sua presença, que vive realmente na nossa vida e também na vida de nossos irmãos. Seremos como os discípulos que não tinha nada de novo, nenhuma novidade para dizer.
repetindo o que os outros estavam dizendo por aí. Jesus faz nova todas as coisas. Então Jesus faz a pergunta sobre o que o povo está falando sobre ele. Mas para Jesus, o que importa é se você está fazendo uma experiência com ele. Isso que importa. Depois Jesus pergunta aos discípulos e diz: e vocês, o que estão falando de mim por aí? Hoje Jesus faz essa pergunta para mim, também para você. O que você está falando de mim por aí? Qual é o lugar que eu ocupo de fato na sua vida? Meus irmãos, hoje Jesus nos interroga. Ele quer saber de nós. Quem sou eu para você? Será que Jesus é para mim um profeta, um homem iluminado, um sábio? Ou será que Jesus para mim é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor e o meu Salvador? Esse conceito que eu tenho acerca de Jesus muda tudo na minha vida. Não é que ele seja ou deixa de ser a partir daquilo que eu acho ou eu penso que ele é. Mas o conceito que eu tenho dele vai determinar a maneira como eu me comporto, como eu me dirijo a ele, como eu me relaciono com ele, de acordo com a verdade da fé, como que eu estou lendo e meditando as Sagradas Escrituras. Tudo isso vai depender da resposta que nós vamos dar a Jesus. Essa pergunta, quem é Jesus para você? Se a nossa resposta for sim, Jesus é o Senhor, é o Deus que se fez homem, então não temos por que duvidar, não temos por que relutar diante de sua palavra. Ele sabe todas as coisas, suas palavras são verdadeiras, e eu me deixo guiar por ele? Ou eu fico aqui dialogando com a tentação? Fico ali me dialogando com os maus pensamentos. Rezamos hoje pedindo ao Senhor que sempre nos dê a graça de recomeçar sempre. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, do nosso presente, do nosso passado, também do nosso futuro. Que ele é o Senhor da nossa vida, que tu possa professa a nossa fé, como Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que nós deixamos ser conduzidos por essa palavra. Hoje eu quero trazer uma história que ilustra perfeitamente esse evangelho. São João da Cruz. Esse homem que viveu verdadeiramente essa palavra. A figura de São João da Cruz é uma das mais profundas e radicais ilustrações desse evangelho. A confissão de fé na escuridão. Assim como Pedro confessou a Jesus como o Cristo de Deus, em um momento de revelação, São João da Cruz dedicou sua vida a uma busca intensa e apaixonada por Jesus Cristo. No entanto, sua maior confissão de fé não aconteceu de um momento de luz, mas de uma profunda escuridão. João foi um frade carmelita, que junto com Santa Teresa de Ávila, buscou reformar a ordem religiosa para voltar a um ideal de pobreza e oração mais rigorosa. Isso lhe trouxe enorme oposição. Em 1577, seus próprios irmãos de ordem, que empunhava a reforma, o sequestraram e aprisionaram em um convento em Toledo. Naquela cela escura, fria, minúscula, onde era regularmente espancado e maltratado. João viveu seu momento mais profundo de confissão. Fisicamente, ele estava sozinho, abandonado. Espiritualmente, ele estava na mais completa noite escura da alma, sentindo-se totalmente separado de Deus. Foi nesse sofrimento extremo, rejeitado por seus próprios irmãos religiosos,
que a confissão de fé de João brilhou mais forte. Ele não renunciou sua fé ou sua reforma. Em vez disso, compôs alguns dos mais belos poemas de amor a Deus e da história da espiritualidade, incluindo o famoso cântico espiritual. Ele confessou Cristo não com palavras de triunfo, mas com amor purificado no sofrimento. O anúncio da paixão que Jesus fala no Evangelho, da rejeição. Jesus deixa claro que é preciso morrer para si mesmo. O anúncio de Jesus que deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto, isso ecoa diretamente na vida de São João da Cruz. Rejeitado pelos líderes religiosos, assim como Jesus. Ele foi rejeitado pelo sumo sacerdote, ancião. João foi rejeitado e punido pelas autoridades de sua própria ordem religiosa. A paixão de João não foi apenas física, foi uma morte ao seu ego, aos seus planos e à sua própria compreensão de Deus. A noite escura que ele descreve em seus escritos. Esse processo doloroso de purificação, onde a alma deve morrer para tudo. O que não é de Deus deve morrer, para alcançar uma união mais profunda com Ele. Ele literalmente viveu o que descreveu. Para chegar a saber tudo, não queira saber nada em nada. Para chegar a ser tudo, mas queira ser nada em nada. Sua prisão de 9 meses foi o túmulo e um período de sofrimento, aparentemente um fracasso, necessário para uma nova vida. A ressurreição do terceiro dia foi aí que Jesus se manifestou na vida de João, de forma poderosa. A fuga e o recenseamento. Após 9 meses, João conseguiu milagrosamente escapar da prisão, desafiando a lógica. Amarrou lençóis e desceu por uma pequena janela. Essa fuga simboliza a ressurreição. Os anos que seguiram foram de intensa atividade. Ele se tornou um líder fundamental da reforma carmelita, um guia espiritual profundamente amado, principalmente um dos maiores doutores da igreja. A escuridão que ele suportou deu luz aos escritos que têm guiado almas em busca de Deus por séculos. A morte que ele sofreu na cela em Toledo ressuscitou em um recenseamento espiritual renovado para toda a igreja. Porque São João da Cruz, ele ilustra esse evangelho. Jesus diz: quem dizeis que sou? Quem diz que eu sou? João respondeu a essa pergunta não com frases, mas com uma vida de busca apaixonada, confessando Cristo como o amado absoluto. Mesmo quando ele parecia totalmente ausente. O caminho da cruz. Ele viveu fisicamente e espiritualmente o anúncio da paixão de Jesus. Foi rejeitado, sofreu e morreu para o mundo e para si mesmo. A ressurreição foi a sua obra, a sua vida de santidade, de ressuscitar após o seu sofrimento, tornando-se luz para o mundo. A vida de São João da Cruz nos mostra que confessar Jesus como Cristo frequentemente e segui-lo não é o caminho de triunfo humano, mas no caminho da humilhação e da purificação e da cruz, que é a única estrada para a verdadeira ressurreição. Pedimos a intercessão de São João da Cruz por nós hoje, que ele nos ajude a viver com profundidade esse evangelho, os mandamentos de Jesus. É isso hoje para a nossa reflexão. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos. Não esqueça de compartilhar, ativar as notificações
enviar para os seus contatos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.